mudou o regimento interno, isso nem existe mais, essa dificuldade do quórum. Aham. E aí eu posso colocar essa observação na convocatória. Isso. Sandro, você está de cabeça para baixo. Não bem de cabeça para baixo, está de lado. Ah, agora sim. Não, voltou a ficar. Voltou a ficar. Está de lado. Está de lado. Agora sim. Até aqui eu não consigo apoiar. Aí ele tá legal. Aí tá legal. Eu tava... meu namorado. E... Bem, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos e a reunião será gravada. Já começou, Clarissa, a gravar? Então, para uma reunião ordinária no dia 6/7/2021, do Cocultura, e eu gostaria de combinar com vocês aqui, antes de começar a nossa pauta, que a gente pudesse estar dando uma tolerância de 10 minutos para a gente iniciar a reunião, né, porque fica muito atrasado para poder a gente verificar o quórum. Então, eu gostaria que fosse colocado na próxima reunião, convocatória da reunião, essa observação, tá? Para que a gente pudesse estar iniciando, então, às 18h10. Bem, então, hoje nós vamos estar conversando, né, e deliberando sobre 3 assuntos. A eleição da comissão de acompanhamento da questão do Parque Alberto Sampaio, né, que trata-se de escolher 3 integrantes do poder público e 3 integrantes da sociedade civil para compor a comissão que irá acompanhar os trâmites relativos ao que foi discutido na reunião extraordinária do Parque Alberto Sampaio. Nós pedimos que as pessoas pudessem se colocar como candidatos no grupo, mas eu acho que não teve 3 de cada lado, né, Clarissa? Então, a gente vai colocar aqui no chat, ou Clarissa depois fala aí, os nomes de quem se habilitou, o poder público. Eu vou escolher os nomes também. Primeiro, a gente solicitou que as pessoas pudessem estar se colocando disponíveis. Dentre os que se colocaram disponíveis, a gente vai verificar se existiram 3 pessoas que se colocaram à disposição, ou aí, então, eu vou colocar o nome para vocês. Em relação à sociedade civil, os nomes serão apresentados e vocês vão estar elegendo, tá bom? Até o momento, no poder público, houve a disponibilidade de Sandro, né? Fernanda também se colocou, porque eu não vou poder, eu posso estar junto, mas para eu não pegar mais uma vaga, a gente vai e deixa outra pessoa, e eu posso não poder ir sempre, por outros compromissos também. Então, eu gostaria que Fernanda, né, ficasse no meu lugar. Tudo bem, Fernanda? Oi, boa noite a todos, a todas, tudo bem? Tá bom. Então, antes da gente começar a falar sobre cada item, eu vou pedir à Ivana que ela, por favor, registre aí para ver se há quórum para a gente deliberar. Ok, vou dar início. Todos estão me escutando? Sim. Perfeito. Sim. Vou dar início. Artes Urbanas, titular David de Oliveira Montezuma.
Presente ou ausente? Próximo, suplente. Só um momento que o celular caiu aqui, desculpa. Suplente, Solange da Silva Figueiredo. Presente. Titular de Artes Visuais, Humberto Fernandes. Presente. Suplente de Artes Visuais, Rocine do Rosário Reis. Titular de Audiovisual, Tiago Quintes. Presente. Suplente Audiovisual, Lívia da Conceição de Oliveira Ribeiro. Titular de Coletivos Culturais, Franciele Manhães da Silva Batista. Presente. Suplente de Coletivos Culturais, Cristiane Ferreira da Silva. Titular de Cultura Popular, Marcelo Rangel Velasco. Suplente de Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Presente. Titular de Dança, Maurício Machado Areias. Suplente de Dança, Alcinéia dos Santos Ricardo. Titular Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Presente. Suplente Gestão Cultural, Alcebiades Leão. Presente, boa noite. Boa noite. Titular de Instituições de Ensino Superior, Aline dos Santos Portilho. Presente. Titular de Literatura, Ana Raquel de Souza Porbax. Presente. Suplente Literatura, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Titular de Música, Luiz Felipe Coelho da Silva Gomes. Suplente de Música, Marcelo Correa Pereira. Titular de Patrimônio Histórico, Marcelo Sampaio. Presente. Suplente Patrimônio Histórico, Aldefran Lacerda de Matos. Titular Teatro, Fabrício Simões. Presente. Suplente Teatro, Yara Lima. Titular Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, auxiliadora. Presente. Suplente Fundação Cultural Fernanda Campos. Presente. Titular Sistema Municipal de Cultura Clarissa Semensato. Presente. Suplente Sistema Municipal de Cultura Andréia Sodré. Titular Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Glória Jacinto. Suplente Biblioteca Nilo Peçanha, Salvadora Cruz. Titular Arquivo Público, Rafaela Machado. Presente. Boa noite, gente. Boa noite. Suplente Arquivo Público, Larissa Manhães. Titular Teatros, Pedro Carneiro. Suplente Teatros, Neuzimar da Hora. Presente. Titular Museus, Graziela Escocar. Presente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Suplente Museus, Jonathan Abraão. Titular
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Leandro de Souza Siqueira. Presente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Suplente da Secretaria Municipal de Educação, Frederico Tavares. Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sandro Figueiredo. Presente. Suplente, Victor Hugo Ribeiro. Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Anderson David de Salles. Suplente, Luciene Beatriz Oliveira Soares. Titular, Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gilberto Firmino Coutinho Júnior. Titular, Procuradoria-Geral do Município, Rodrigo Gentil. Ivana, eu acho que o Totinho está aí. Está com algum problema no áudio, Totinho? Quem é Totinho? Gilberto Firmino Coutinho. Gilberto. Não, eu levantei a mãozinha aí para não atrapalhar a fala. Ah, então, presente. Tudo bem. Obrigada, Fernanda. Continuando, suplente Procuradoria, Andréia dos Santos Ferreira. Titular, Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Maicon Silva Cruz. E suplente, Marcione da Costa Facker. Finalizado, auxiliadora. Tá bom. Obrigada, Ivana. Auxiliadora, só para anotar aqui, confere, temos 10 da sociedade civil e 8 do poder público, dando quórum de 18 conselheiros, certo? Quem somou? Eu somei aqui, tá? Estou somando. 10 com 8. Ou seja, 2/3 do conselho, isso é ótimo. É quórum até para mudança regimental. E a sua conta foi 10 da sociedade civil e 9 do poder público, não é isso? Não, 10 e 9, só para quem é titular, porque... Sim, 10 representações, eu falo de representações, 10 cadeiras da sociedade civil estão presentes e 9 também estão presentes. Só queria registrar a entrada da Nani, é isso mesmo? Ou passou aqui? Mas Nani é suplente de Totinho? A Luciene, isso mesmo. A Luciene, ela é suplente do Anderson, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, então temos 10 representações do poder público agora, porque o Anderson titular não está presente. Confere. Confere. Então, eu gostaria, antes da gente começar, de dizer a vocês o seguinte: houve um equívoco de agenda lá na fundação, né, que a gente pediu para não marcarem nada na terça-feira, para mim, nesse horário. E marcaram um compromisso para mim às 19 horas hoje. Então, eu vou ficar aqui até umas 15 para as 7, mais ou menos, 10 para as 7. Aí vou sair, o que ficar, para depois a discussão final, eu vou pedir a Fernanda para ela conduzir o restante da reunião para mim. Tá bom? Então, em função disso, eu vou falar um pouquinho de cada tópico da reunião. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a eleição da comissão de acompanhamento da questão do Parque Alberto Sampaio, 3 integrantes do Poder Público e 3 integrantes da sociedade civil. O Poder Público, a Fundação, né, encaminha os nomes, e da sociedade civil, vocês vão se colocar, já teve alguém que se inscreveu no grupo, como também do Poder Público, e aí vocês elegem aqui, se tiver mais de 3 da sociedade civil, para a gente tirar os 3 daqui hoje, tá? Do Poder Público, nós tivemos disponíveis lá o Sandro, a Fernanda, que estaria no meu lugar,
e a Graziella, né? Não sei se alguém mais gostaria de estar. Eu sinceramente, gostaria que a fundação tivesse um representante e outras secretarias também tivessem se disponibilizando a participar. Então, ficaria Fernanda pela fundação, o Sandro pelo desenvolvimento econômico, né, Sandro? E aí eu gostaria de, não sei se Nani ou alguém aí pudesse assumir a terceira vaga do poder público, para ficar uma representação de cada secretaria, e não só da fundação. Poderia, Totinho, Nani, Leandro? Pode ser. Tá essa Totinho? comissão... Então, está definido aqui o Sandro, a Fernanda e o Totinho, tá bom? Os representantes do poder público. E aí, agora vai se apresentar... Muito bem representado, auxiliadora. Tá bom. E aí, a gente vai fazer a eleição da sociedade civil. Na sociedade civil, já teve lá, que se pronunciou no grupo, o Marcelo Velasco, a Cristina Lima, o Marcelo Sampaio e o Fabrício Simões. Então, vocês vão ter que escolher os 3 nomes, já tem 4, e não sei se alguém aqui vai se apresentar também, vai se inscrever também para essa escolha dos representantes da sociedade civil. Então, vamos abrir para as pessoas se colocarem, né, se querem participar, se querem fazer parte, para poder a gente fazer a eleição. Senadora, caso ninguém mais se candidate, eu acho interessante privilegiar as pessoas que estão presentes. E dessas 4 pessoas, só 3 estão presentes. Tá? Mas, companheiros da sociedade civil, está aberta aí a candidatura. Se candidatem, é bom. Com licença, é só para avisá-los de que o Marcelo Velasco, ele está colocando lá no grupo do Concultura, no WhatsApp, que ele não está conseguindo acessar a reunião. Então, pode ser que ele esteja com algum problema. Ele acabou de colocar lá. Tá, Clarissa? Não sei se ele está pedindo aí para entrar. Não está aparecendo, não. Vou enviar o link direto para o pessoal dele, para ver se, de repente, melhora, sei lá. Que pelo primeiro link eu não consegui entrar, não. Só entrei depois que você mandou o... Ele entrou aí, ó. Ele está com problema no áudio. Marcelo? Ele está com problema no áudio, auxiliadora. Ele acabou de colocar no chat. Problema no áudio? Isso. Então, eleição, né, auxiliadora? Já com a presença dele. Já que ele está aí, né? Eleição. Então, pessoal, nós temos 4 candidatos. Ninguém mais se apresentou, né? Então, nós temos o Marcelo Velasco, que é o representante da cultura popular, né? A Cristina Lima, da gestão. O Marcelo Sampaio, do patrimônio histórico. E o Fabrício Simões, do teatro, né? Não, Fabrício é do... Do teatro, isso mesmo. Do teatro, isso. Então, temos 4 para 3 vagas. Conduz aí, Clarissa, por favor. A eleição vai ser nominal? Como é que vai ser? Nominal, né? Eu acho que cada um pode votar em um nome, pode ser? O que vocês acham? Mas eu pensei somente sociedade civil votar. Isso. Claro. Né? Isso. Tá. Isso. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, aquele link, enfim, quem quiser acompanhar, eu vou registrando os votos lá naquele link que eu já coloquei no chat, tá? Então, vamos lá. Solange, Artes Urbanas. Oi. Você votaria em quem? Fabrício.
Fabrício. Vamos lá. Humberto, declara um desses nomes. Fabrício, Marcelo Velasco, Marcelo Sampaio, Cristina Lima. Se alguém não, foram todos. Humberto? Bom, minha internet está falhando, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não ouvi o que você falou, perdão. A gente, nesse momento, está votando a comissão que vai acompanhar o legislativo na questão. Sim. E aí eu estou te pedindo para declarar um desses nomes que você gostaria que compusesse essa comissão. Ou Marcelo Velasco, ou Cristina Lima, ou Marcelo Sampaio, ou Fabrício. Eu voto em Cristina Lima. Tá. O próximo presente seria o Tiago Bravo Quintes. Oi, boa noite. Boa noite, Tiago. Quem você gostaria que compusesse essa comissão? Eu voto no Marcelo Sampaio. Próximo a votar é a Franciele, pelos coletivos culturais. Franciele, escolha um desses nomes. Só tira uma dúvida. A Cristina vai entrar assim mesmo? Porque ela não está presente. Ela está sim. Está sim, está presente. Ah, sim, desculpa. Foi aqui. Ah, tá. É porque eu estava achando que era uma outra Cristina. Vai na Cristina. Cristina. Pronto. O próximo a votar é o Paulo César de Moura, pela Cultura Popular. Ah, não, desculpem, o Marcelo Rangel Velasco. Desculpem, troquei a ordem aqui. Vou retificar a presença dele, inclusive. Marcelo Velasco, você pode votar pelo chat se você tiver com problema no áudio. Só escrever o nome aí. Ele caiu e entrou, eu acho. Enfim, eu vou pular essa representação da cultura popular, depois eu volto, ok? Então, vamos lá. Na cadeira de gestão cultural... Acho que... Oi, Marcelo Velasco. Oi, desculpa. Então, a gente está justamente votando a comissão que vai compor esse acompanhamento aí do Alberto Sampaio. E aí eu vou te pedir que escolha um desses nomes, ou o senhor mesmo, Marcelo Velasco, ou Cristina Lima, ou Marcelo Sampaio, ou Fabrício Simões. Os mais votados vão compor a comissão. Eu vou escolher eu mesmo. Claro. Marcelo Velasco. Então, vamos lá. Cadeira de gestão cultural agora. Não sou eu agora, não? O suplente. Então, você é o suplente, Paulo César. E aí não vota na presença do titular, por isso que eu te pulei. Desculpa, entendeu? Tá, tudo bem, tudo certo. Obrigado. Maria Cristina, pela cadeira de gestão cultural, qual é a sua escolha? Clarissa, quantos votos tem Marcelo? Marcelo Sampaio tem apenas um voto até o momento. Marcelo Velasco, 1. E Fabrício? Fabrício também 1. Jesus. Jesus do céu. Vota com coração, Cristina. Ai, não posso. Se eu votar com coração, assim, eu voto nos dois. Do IT, o escolhido foi você. Eu vou votar no Marcelo Sampaio, porque tem mais tempo. Só por isso, porque competência não falta nenhum dos dois. Mas Marcelo tem mais tempo. Tá. Marcelo Sampaio, ok. Aline Portilho. Pelas instituições de ensino superior. Eu voto Fabrício. Certo, registrado. Ana Raquel, pela literatura. Escolha um desses nomes. Meu voto é para Maria Cristina. Cristina. Vamos lá. O próximo a votar é o Marcelo Sampaio. Caramba, queria ser o último. Peraí, deixa eu pensar aqui. Já tivemos 8 votos, né? Faltam 2. O meu e só... E do teatro, E Fabrício. Quem? Falta você e Fabrício. Ah, só falta o Fabrício? É. Que bom. Fabrício,
Eu estou com 2, você está com 2, Cristina está com 3. Eu voto em você, meu querido, para você ficar com 3. E eu acho que vai fazer o mesmo, mas tudo bem. Ah, meu Deus. Fabrício. Voto em Marcelo Sampaio. Fabrício, por favor, vote em você. Não. Eu adorei não ter que votar em mim. Eu acho não, que... os três. Ficava eu decidir, pelo amor de Deus. Não, já estão os 3. Os 3 são representantes. Agora são os 3. A gente fez conta, né, senador? Bora, Fabrício. Ele já falou, gente. Ficou 3 votos, só para registrar em ata. Ficou 3 votos para Fabrício, 3 votos para Cristina, 3 votos para Marcelo Sampaio e 1 voto para Marcelo Velasco. Então, foram escolhidos. Eu posso votar? Não, tá. Pedro. Quem está votando agora é só a sociedade civil, tá, Pedro? Ok. E aí ficou a comissão eleita, então, a parte da sociedade civil ficou Fabrício, Cristina Lima e Marcelo Sampaio. Tá bom, vamos passar agora para ele, o segundo assunto da reunião de hoje, é a eleição do comitê do gestor do Funcultura. Essa pauta ela é muito urgente, né? Pois a lei Aldir Blanc deve estar saindo aí, deve estar chegando a qualquer momento, né? Então, a gente precisa fazer a eleição desse comitê gestor do Funcultura. Então, são 4 integrantes do poder público, né? Inclusive, me incluindo nessa, eu tenho que estar, e 4 integrantes da sociedade civil. Então, a gente precisa que os nomes se apresentem na reunião e caso haja mais de 4 nomes, a gente vota, tá bom? Então, do poder público, eu tenho que estar e Clarissa também se colocou à disposição. Então, a princípio, já temos eu e Clarissa. Eu quero participar disso aí, senhora auxiliadora. Quem? Totinho? Totinho, isso. Totinho, então eu, Clarissa, Totinho. Tem alguém da procuradoria? Seria interessante também algum procurador estar com a gente, né? No fundo. Mas não tem procurador nenhum aqui, então eu fico aqui e eu falo com ele, tá certo? E ele se colocando à disposição, fica completo, então, eu, Clarissa, Totinho e um da procuradoria, tá bom? E agora, os integrantes da sociedade civil. Eu e candidato, Fabrício Simões. Sociedade civil agora? Eu acho que eu posso dar uma opinião? Pode. Uma sugestão? Eu acho que o Sandro Figueiredo, pela experiência que ele tem, vivência que ele tem de banco, de instituição financeira, ele deveria estar nesse fundo. Mas ele é poder público. Ele não pode, é poder público. Desculpe aí. Clarissa, eu tenho que estar, né? Tem sim, auxiliadora. Obrigatoriamente você é a presidente dessa Vamos fazer o seguinte, comitê. Se não tiver alguém a gente coloca o Sandro, pode ser, Sandro? Eu posso falar? Porque é importante, Humberto, porque é importante a gente ter alguém da procuradoria junto, né? Eu acho que é importantíssima a presença do Sandro no governo, gente. Então, se eu puder participar, sem eu estar com o nome, eu não posso ajudar. Posso estar próximo. Tá bom. Então tá. Às vezes, eu vou pedir à procuradoria, ela vai estar junto, tem que estar junto também, mas aí a gente decide esse terceiro nome, esse quarto nome, tá bom? Auxiliadora, você não precisa definir agora não. Até a gente encaminhar
a publicação em Diário Oficial, você define. Agora, é fundamental que a sociedade civil escolha os nomes para colocar hoje. Isso. Então, o primeiro que se apresentou foi Fabrício. Mas quem da sociedade civil? Eu me apresento para continuar. Humberto. Eu me apresento também. Aline. Quem? Eu, Aline. Aline. Falta um. O Maurício estava em contato com a gente que ele não pôde estar aqui presente hoje, mas que ele ia se propor também. Quem? Maurício, da dança. Ah, tá. Ele falou. É porque nesse momento ele está em aula. Mas se ele não está... Se ele manifestou o interesse, eu acho que eles podiam fazer a mesma coisa que estão fazendo com o Sandro. Decidir depois o Maurício. Fica bacana, né? Perfeito, Marcelo. Então, a princípio, Fabrício, Humberto, Aline e Maurício. Se Maurício colocar alguma objeção, aí vocês escolhem o quarto nome, tá bom? Ou alguém aqui quer se apresentar para esse quarto nome também? Quem está presente? Você deu uma sorte danada em Auxiliadora. Se tem uma coisa difícil, é de arranjar nome da sociedade civil para comitê gestor. Bem, ninguém se manifestou, então, a princípio, Maurício entra, tá? E confirmado já Fabrício, Humberto e Aline. Obrigada, gente. Bem, o terceiro assunto, que eu acho que é uma coisa que vai ser mais demorada e talvez não dê tempo de eu permanecer até o final, é a questão do conteúdo da carta que vai ser encaminhada, né, junto com a comissão que foi eleita hoje aqui para participar da comissão lá na Câmara de acompanhamento das discussões em relação à lei envolvendo o Parque Alberto Sampaio, tá? Então, eu gostaria de solicitar que vocês pudessem estar sugerindo pontos para serem colocados na carta, né? A Aline, né, Aline, você se propôs em ajudar na elaboração do texto, né? Na reunião passada, não foi? Isso. Quem sabe você não vai apresentar já algumas ideias, ou então a gente delibera de uma outra forma. Então, eu sugiro, assim, que devam constar ideias que possam constar na carta, e evitando pontos delicados, pois eu acho que esse documento ele tem um viés de entendimento, e de entendimento no sentido do diálogo, né? De que esse caminho é um caminho de diálogo para que se possa fazer o melhor para o nosso patrimônio histórico-cultural, né? Para essa questão que foi colocada aí, né? E não um fechamento de oportunidades. Então, eu penso que a escrita, a narrativa, né, dessa carta deveria ter o foco pedagógico, tá? Onde a nossa história, a nossa cultura, né, os embasamentos legais, enfim, todo aquele fundamento, né, que norteiam a questão, possam estar sendo colocados. E aí, no momento em que eu tiver que me ausentar aqui, porque já são 15 para as 19, né, eu peço, então, a Fernanda que possa conduzir aí esse debate, ou que, então, quero sugerir a vocês, não sei, se alguns pontos de sugestão, né, possam também ser colocados por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, para que, a partir dessas sugestões, alinhe mais alguém, né, e aí a gente pede que seria alguém do poder público, pudesse, e aí eu sugiro a própria Fernanda, que também é professora de literatura, enfim, né, então, tem uma facilidade, acredito, maior de escrita, né, e que venha, então, colaborar com as duas na escrita da minuta da carta. Tá? Eu coloco esse entendimento aí para votação, e eu acho que já pode iniciar o debate aqui, se vocês quiserem, né, com algumas sugestões, mas se ficar uma coisa muito longa,
e alguém quiser também colocar no chat, no grupo, ou por e-mail, sugestões, que aí vão direcionar a escrita, a narrativa do documento para a Aline e Fernanda executarem. E depois a gente apresenta de novo essa carta escrita para que as pessoas possam assinar ou não, tá bom? Pode ser assim? Pode, auxiliadora, só uma coisa antes de se ausentar, pelo regimento interno do Concultura, quando a presidente não está presente, assume-se o lugar a vice-presidente. Vocês já definiram qual é a vice-presidente do Conselho por conta do poder público, e caso o vice-presidente do Concultura não esteja presente, a pessoa que comanda a reunião, ela é escolhida na hora pelos conselheiros presentes. Tá? É Fernanda. A vice é Fernanda. Ah, ela não é só suplente, não, ela é vice. Não é a vice da Fundação Cultural. Quem é a vice-presidente do Concultura? Vocês não definiram ainda, né? Não tem não, né, Fernanda? Aí, mas tem que ter, o regimento diz... O meu entendimento seria suplente. Não. Mas nesse momento eu me como não tem, você pode... assumo, porque eu tenho suplente. Não, mas você pode encaminhar dessa maneira. O problema é que quando uma coisa é ser presidente do Concultura, tem que ter um vice-presidente, que é outra pessoa do poder público, de uma das outras 11 cadeiras, para ser a vice. Aí, caso a presidente e a vice não estiverem presentes, é escolhido, pelo menos no nosso regimento interno, pelos conselheiros presentes, uma pessoa que esteja na reunião. Mas, já que vocês não têm vice-presidente, foi realmente... Ainda não. Esse detalhe ainda não foi colocado, eu não atendei. Então, Clarissa, por favor, estou solicitando que vocês definam. Hoje não, já que tudo bem, não há problema, vamos fazer com que a Fernanda é a suplente da auxiliadora, ela substitui hoje. Mas, na verdade, tem que ter um vice-presidente que não seja da mesma cadeira da auxiliadora. Pode ser e pode não ser, né, da mesma cadeira. Não, pode. Sabe por quê? Veja bem, porque se faltar... pode ser, não pode não ser. Depois a gente sempre conversa sobre isso. Depois eu vou decidir, eu vejo isso e a gente delibera. Tá bom, Clarissa? Então, como a gente não deliberou esse assunto, e a suplente pode ser ou não ser também a vice-presidente do conselho, né? Eu estou pedindo que ela faça isso hoje por mim, e eu peço desculpas a vocês, e já falei lá na fundação para ter cuidado com a agenda e não marcar nada no dia das reuniões do conselho, tá bom? Então, muito obrigada aí, gente, fiquem com Deus, tá bom? Um abraço. Auxiliador, um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Ivana, só para registrar a entrada da Lívia, que é do audiovisual, tá? Registrei. Obrigada. Oi, Clarissa, a Aline e o Fabrício levantaram a mão, né? Eles estão pedindo a fala. Uhum. E eu acho que a gente poderia delimitar, a gente delimita um tempo para que eles coloquem, né, as suas ponderações. Sim, pode ser. A Aline quer falar primeiro? Oi. Eu não vi a ordem de quem levantou a mãozinha, mas pode ir, Aline. A Aline que levantou, eu estou aqui observando. Então tá. Obrigada aí pela palavra. Eu queria falar com vocês o seguinte: na última reunião eu me dispus a colaborar para escrever a carta, né? E aí, então, para não perder o frescor das ideias, né, do debate ali, eu elaborei um esboço de uma carta, né, que pode ser utilizada, alterada, enfim, mas um esboço mesmo para sintetizar as discussões que foram feitas. E aí, então, com base muito no que apareceu por ali. Foi uma reunião bastante extensa, um tema bastante delicado, teve vários ir e vir ali, então pode ser que eu tenha compreendido algo que não era bem assim. Então, se você não gostaria de compartilhar essa tela com a gente? Gostaria. Se puder, eu posso compartilhar. Por favor. Espera só um momentinho. Não é isso. Eu sempre vou no lugar errado, antes de ir no lugar certo. Não.
Perfeito, Aline. Eu acho que, se todo mundo concordar, peço perdão à Fernanda, a Aline podia ler esse esforço, né? E, de repente, a partir dele, a gente acrescentar algo. Foi isso que eu sugeri, Fabrício. Sugeri que ela compartilhasse a tela para que fizéssemos uma leitura conjunta. Acho que ninguém se oporia, né? Chegou aí? Chegou. Por mim, eu acho ótimo, porque agiliza o nosso trabalho. Ter uma minuta é sempre mais fácil, né? Só uma coisinha antes de começar essa carta. Na convocação eu não vi um item muito importante, que são assuntos gerais. Mas vai ter, não vai? Porque eu tenho alguns assuntos gerais depois da carta, não vai? Vai ter sim, Marcelo. Ivana não veio, tá? No e-mail não veio. Desculpa a falha. Não, tudo bem. Não vai se repetir. Bom, então tá aberto o microfone? Ah, tá. Começando aqui, logo no início, eu já marquei um item, já deixei um recadinho aqui para que é logo uma consulta sobre o que essa carta vai abordar, né? Então, por meio desta carta, o Conselho Municipal de Cultura de Campos, respeitosamente, busca abrir diálogo sobre o programa Amigos da Cidade. O diálogo é sobre o programa ou sobre especificamente o Parque Alberto Sampaio? Essa já é uma pergunta que a gente precisa, né, responder para enquadrar, né, a carta. Objetivamos abordar tanto especificamente a parceria que tem por objeto o Parque Alberto Sampaio, quanto possíveis desdobramentos futuros em relação às praças da cidade que poderão ser objeto de parcerias no âmbito do mesmo programa. Então, esse item está marcado justamente porque uma coisa condiciona a outra, né? Se for só sobre Alberto Sampaio, não precisa ter esse item. O Concultura faz este movimento de diálogo com base nos preceitos democráticos e entendendo seu papel na gestão pública e na sociedade, buscando assim colaborar para o aprimoramento dos diversos instrumentos e programas de gestão da cidade. Em 28 de junho de 2021, a cidade tomou conhecimento, por meio da imprensa e dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, de que, no âmbito do Programa Amigos da Cidade, foi assinado o termo de compromisso entre a Prefeitura de Campos e a Associação Evangélica de Campos, abre aspas, que estabelece um convênio para a recuperação, uso e manutenção da arena do Parque Alberto Sampaio. A notícia causou apreensão em parte da sociedade campista em relação a pelo menos 2 pontos apresentados na notícia. A substituição do nome do anfiteatro do parque, de Antônio Roberto Capi, eu esqueci o sobrenome, mas eu vou até marcar aqui, né, se for manter esse trecho para complementar. Passaria a chamar Praça da Bíblia. 2. Se os novos usos que serão dados à arena pela associação afetariam a pluralidade de crenças e expressões daquele espaço. Imediatamente foi convocada a reunião extraordinária do Concultura para debater o tema, realizada em 2 de julho de 2021. Nessa data, já havia sido anunciado que o anfiteatro não teria o nome alterado, porém, as preocupações com relação aos usos dados ao parque permaneciam. A preocupação central deste conselho é garantir que todas as formas de expressão cultural sejam viabilizadas nos espaços públicos da cidade e que não sofram impedimentos de ordem religiosa ou ideológica. Assim, buscamos o diálogo para garantir que as diversas manifestações continuem tendo acesso ao Parque Alberto Sampaio, e não apenas aquelas ligadas diretamente às denominações cristãs. Além do que diz respeito especificamente ao Parque Alberto Sampaio, buscamos diálogo sobre o programa Amigos da Cidade, objetivando colaborar com sua efetivação. Vou destacar também. No Plano Municipal de Cultura, Lei 9.065 de 2021, uma das ações estabelecidas propõe a realização de ações nas praças e demais espaços públicos. As ações planejadas demandam infraestrutura e logísticas peculiares, e este Conselho entende que a operação em sinergia com os demais órgãos de governo será muito positiva para sua concretização. Em vista do que foi exposto, o Concultura propõe para o diálogo os seguintes pontos. Solicita que a gestão do Anfiteatro Capi, localizado no Parque Alberto Sampaio, passe a responsabilidade da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Isso foi um item que apareceu no final da reunião, né? Maurício tinha proposto, aí a auxiliadora recuperou, então eu já coloquei aqui, né? Uma vez que este é um importante equipamento cultural da cidade, será um feito relevante da gestão pública oferecer a ele instrumentos de gestão
que o recupere do abandono de décadas. 2. Solicita a agenda com a secretaria responsável pelo programa Amigos da Cidade. Tendo em vista que é parte da política cultural do município ocupar as praças e demais espaços públicos da cidade com a riqueza da arte e da cultura campista, buscamos a aproximação com este importante e inovador programa para colaborar com a sua execução e construir sinergias entre os diversos órgãos de governo para o aprimoramento das ações da Prefeitura. Por fim, 3, solicita que os planejamentos realizados para a manutenção e uso das praças da cidade incluam representação da FCJOL com cultura. Aí está marcadinho, né, uma questão de enquadramento. Se é a fundação, se é o conselho, são os dois. Em diálogo com o ponto anterior, para que conjuntamente possam definir políticas que atendam, entre outras coisas, ao que estabelece o Plano Municipal de Cultura, Lei 9.065 de 2021. Por fim, felicitamos a possibilidade de exercer os preceitos democráticos do diálogo público para efetivação de políticas culturais em Campos dos Goytacazes. O espaço para o diálogo respeitoso e sincero é o caminho mais sólido para a construção de políticas efetivas, possibilitando que o melhor da nossa sociedade possa florescer. Termina aí. Muito bom, Aline. Né? Acho que você sintetizou bastante, né, com bastante coerência, os pontos principais que foram levantados na reunião extraordinária de sexta-feira. E agora, Clarissa, a gente poderia abrir para que os nossos pares façam as suas ponderações. Eu vou deixar a tela aberta, porque aí, Sim, se as pessoas quiserem indicando no texto, eu já vou mexendo aqui, assim, anotando, né? Eu já deixo aqui, inclusive, uma sugestão, né? Eu acho que a gente pode colocar no corpo do texto, né, já para começar a agregar informações, a lei, né, que determinou, que transformou, né, a arena do Parque Alberto Sampaio em Arena Capi. A gente pode trazer essa informação. Bida, levantou a mão, pode falar. Desculpa, o Fabrício levantou primeiro. Já tem bastante tempo. Fabrício, fala, Fabrício. Falar, por favor. Primeiro, Aline, parabéns pela carta. Eu acho que foi uma carta sucinta, né? E eu vou acrescentar o que a Fernanda falou. Além de a gente colocar, né, a lei, o decreto que regulamenta a lei da arena, né, colocar o decreto que criou a Praça da Bíblia, em frente ao Senai, entendeu? Que já existe uma praça com esse nome. Né? Eu te mando esse material para você. E também o decreto que cria a Praça Alberto Sampaio. Entendeu? Incluir a criação da Praça Alberto Sampaio, o decreto da criação da Praça da Bíblia e a Arena Capi. Eu tenho todo esse material, eu te mando, sem problema. Tá bom? Só isso. Que o resto da carta me completa. Obrigado. Eu estou anotando as sugestões em algumas partes. Só porque aí, se for para colocar em outra parte do texto, é só falar, porque eu estou lançando assim, né? Sim, sim. O Bida também levantou a mão. É isso que o Fabrício falou. Incluir que já existe uma praça com o nome de Praça da Bíblia. E o que a gente sabe é que existe outra na Codim. Tem, eu também, eu coloquei isso também. Existe outra na Codim. Eu também soube disso, só que eu não achei, eu estou investigando ainda. Quem tiver. A da Codim, eu acho que ela não é criada por lei, como, por exemplo, a da Pracinha porque aqui em Campos, algumas praças, elas não são... A da Codim é lá no final da Codim, atrás dos bombeiros. É a colina da Bíblia. Boa, Bida. Ouviu, Clarice?
Ele está dizendo que é a colina da Bíblia, não é praça. Mas eu não consegui achar a lei. Não é uma praça, não. Eu trabalhei ali durante bastante tempo no CIEP da Terra Prometida. E eles utilizam aquele espaço, né? Eles fazem uma analogia a um determinado monte bíblico e realizam orações, enfim, mas não é uma praça. Não é uma praça. Acho que nem legalizada. Acho que por isso, Fabrício, que você não deve ter encontrado nada. Né? Foi um espaço que a comunidade evangélica ocupou no sentido de fazer lá suas preces e orações, e então... Mas houve uma... Também acredito que foi isso, por isso que não há nada registrado em termos de documento. Só acha em noticiários do jornalzinho deles, evangélicos, mas em termos de documento, em jornal ou em algum decreto da prefeitura não se acha. Que eu saiba, também não houve um decreto, houve uma cerimônia na época, com a prefeita, com a prefeitura, entregando aquele espaço lá, como chamando de colina da Bíblia. Clarissa, eu estou vendo aqui no chat que o Renato César Siqueira está pedindo uma oportunidade de voz. Não sei se você viu aí. E sim, pode falar, Renato. Pode se manifestar. Os ouvintes só não têm direito a voto, mas pode se manifestar sim, viu? Fique à vontade. Tá, obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu recebi o convite a partir do conselheiro Marcelo Sampaio, e esse assunto eu participei de um debate no início da semana. As considerações que foram feitas aí pela Aline são bastante válidas e me parece de ratificação dos demais membros. Eu só queria fazer um chamado com relação à importância do equipamento urbano, Parque Alberto Sampaio. Né? A gente está falando de um parque urbano, não somente de uma arena de eventos. Né? Então, para que não ficasse a discussão centrada numa disputa ou numa reivindicação do uso do espaço da arena. Né? O parque ele está contextualizado entre as ruas Gil de Góes e Tenente Coronel Cardoso, com o equipamento, as instalações do camelódromo dentro dele. E um parque urbano, né, além da questão paisagística, ele também proporciona condições de contemplação, né, de atividades físicas e manifestações das mais diversas possíveis. Então, é uma oportunidade de qualificar também o parque quanto equipamento urbano paisagístico e também de atividades físicas, especialmente por sua centralidade. Então, que se pudesse colocar também nessa carta esses aspectos relevantes que se alinham com a função social de um parque urbano. São essas pontuações que eu queria fazer. Obrigada, Renato. Eu acho realmente que cabe, né, colocar no corpo do texto da carta, né, referências, né, à importância deste parque. A gente pode também, se todos concordarem, colocar ainda que seja um breve histórico do Parque Alberto Sampaio, né, e enquanto utilização desse espaço pelos munícipes, né? Marcelo Sampaio está com a mão levantada, você quer falar agora? Sim. Boa noite, Fernanda, boa noite, companheiros, mais uma vez. Em relação à carta, parabéns, Aline, muito bem colocada, achei interessante. Acho que pode ser, além do Parque Alberto Sampaio, ele pode ter sido um mote principal, mas essa parceria realmente pode acontecer para outros espaços públicos aqui do município, então é importante que a gente possa participar enquanto Concultura, e também relembrar que na nossa reunião extraordinária da última sexta-feira, o Conselho, por maioria
uma grande maioria, inclusive, não só foi contra o nome do anfiteatro do Antônio Roberto de Góes Cavalcante, tá? O nome dele é Antônio Roberto de Góes Cavalcante, Capi. Você disse que não sabia o sobrenome, é esse. Não só a gente achou interessante o prefeito Vladimir Garotinho ter já retirado a proposta da troca do nome, mas também fomos, em maioria grande, repito, contra o nome de Praça da Bíblia em qualquer outro espaço do Parque Alberto Sampaio. Então é importante que esta comissão que foi tirada hoje, com 3 membros do Poder Público e 3 da sociedade civil, um dos quais sou eu, a gente, quando for conversarmos com os órgãos competentes, a gente leve essa decisão democrática em maioria do Concultura contra o nome de Praça da Bíblia em qualquer espaço do Parque Alberto Sampaio. Sim, foi retirado em consenso, né? Foi colocado como consenso que o nome da praça do parque seja mantido. Parque Alberto Sampaio e Arena Antônio Roberto de Góes Cavalcante, Capi. Que não haja modificação no nome para a Praça da Bíblia ou quaisquer outros nomes que possam ser aventados. Perfeito. Fernando, só uma coisinha, anfiteatro, tá bom? A gente fala muito arena, mas é anfiteatro. Sim. Vício de linguagem, perdão. Seria até uma semi-arena, mas anfiteatro é melhor. Fabrício, por favor. Oi, Fernanda. Não, Marcelo já me contemplou, né? Daí eu só falei que acrescentar os decretos, né? Para a gente poder ter a base da lei, né? Eu mandei para a Aline o portfólio, o PowerPoint que eu tinha feito, né? Com os decretos, com tudo direitinho, né? E também junto está a lei federal, né? Que o uso do espaço público sendo privatizado é ilegal, né? Mas acredito que isso não ocorreu pelo prefeito, né? Mas só que existe uma lei que não permite isso, né? Mas acredito que o prefeito não tenha colocado isso no termo. Mais alguém quer fazer alguma ponderação? Quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria, sim. Eu até acho interessante que o Concultura participe, mas não administrando o Parque Alberto Sampaio junto com a Fundação Cultural. Até vocês vão falar, está legislando contra o Concultura, não é porque eu acho que a gente tem o nosso caráter consultivo. Eu acho importante que no texto seja colocado que a administração vai ser da Fundação, até porque vai ter sempre funcionários da prefeitura trabalhando na Fundação Cultural. Agora, é óbvio que a gente ter o conselho sendo consultado pelas decisões, pelas ideias que surjam na Fundação, isso aí eu acho ótimo. Eu só não gostaria, pelo menos na minha opinião, de ter uma administração compartilhada, porque eu acho que sai até um pouco dos nossos reais objetivos. Nós somos um conselho paritário, consultivo e deliberativo, mas não somos um conselho administrativo. Espero que vocês entendam que não estou legislando contra. Até eu fui presidente desse conselho, tenho maior orgulho, continuo conselheiro aqui, mas acho que a administração é a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. A gente, sim, sempre sendo consultados para não haver nenhuma mudança que a gente não saiba dela e não possamos nos posicionar contra e até lutarmos para que não aconteça. Mas a administração, para mim, é fundação. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo, Marcelo. Concordo plenamente, até para não haver confusão de competência e depois culpabilização de alguém que não tinha competência de fazer algo. E aí, na verdade, eu nem ia mencionar, porque eu acho que o texto da Aline fala ali da administração da FCJ pelo anfiteatro, mas eu acho muito perigoso dar a entender que é o Parque Alberto Sampaio, porque o parque é enorme, tem uma série de órgãos responsáveis pelas praças e teatros, é a postura. Então, assim,
pobre da fundação, que já cultura é sempre o primo pobre das administrações públicas, sempre com um recurso muito minguado, e aí se pegar a administração de uma praça pública, além de confrontar outras competências, vai acabar sendo carente de recursos para algumas condutas. Então, assim, é legal que todos os conselheiros entendam que a administração da praça cabe a um conjunto de órgãos. Agora, como a Aline colocou ali, que é a arena, ao anfiteatro, aí sim uma programação cultural, alguma coisa a gente pode assumir em grande parte, e o Concultura ajudar a gente a deliberar sobre essas questões, mas tentar deixar isso muito claro no texto, assim, até para a gente chegar com esse documento em outras instâncias, para não pensarem que a gente está querendo ultrapassar o que nos cabe, e a gente nem tem capacidade para isso, administrativa, né? Então, só para deixar claro no texto, e aos conselheiros também, que embora fosse o nosso sonho, tem que pensar também em outras instituições que precisam andar juntas na administração do espaço público. Larissa, obrigada pela sua fala, tá? Ela me contempla bastante, né? Acho que a todos, né? De fato, o Parque Alberto Sampaio, ele precisa ser gestado por uma, né? Por uma frente ampla, né? Cabendo, né? Nesse sentido, a Fundação Oswaldo Lima, né? Se aprovado for, né? Apenas a administração e gestão do anfiteatro, né? Capi. Isso, eu acho que isso tem que ficar bastante claro no corpo do texto, a fim de que a gente evite problemas posteriores, né, com relação a essa administração, que a gente espera que seja futura. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma contribuição? Bom... Só uma dúvida, Fernanda. Esse ponto que o Marcelo e Clarissa muito bem levantaram, realmente é importante estabelecer, né, as competências e tudo. É com relação a esse item 3, que fala dos planejamentos em relação às praças, porque aqui no item 1 solicita que a gestão seja responsabilidade da fundação. Não, é o item 3. O item 3 mesmo. Então, isso aqui mesmo. Tira essa aqui, com cultura. Tá. Eu concordo plenamente, inclusive. Todo mundo concordar, eu já até posso fazer assim. Bom, então eu acho que nós adiantamos bastante, né, esse ponto tão importante e relevante da pauta, né? Acho que a carta ela já está encaminhada para uma apreciação, né, de todos os conselheiros, a fim de que todos possam assiná-la, não é? E, Aline, eu estou à sua disposição para que você precisar, tá? No sentido de executar a escrita, né? Não que eu acho que precise, porque você já fez um trabalho excelente, né? Mas a gente aguarda, então, né, Clarissa, o envio do documento, né, para apreciação de todos os conselheiros. Isso não precisa necessariamente ser feito na próxima reunião, né, Clarissa? A gente pode se antecipar a essa próxima reunião, não é? Isso, pode sim. O que eu sugiro, até para andar com as coisas, Fernanda, é que você e a Aline sentem juntos apenas para fechar a composição do texto, né? Até como a auxiliadora sugeriu. E aí, vocês duas fechando, envia por e-mail, pode enviar para a Ivana, e a Ivana dispara para todos os conselheiros, e faz assim como as atas são feitas, dá um prazo de 48 horas para os outros conselheiros se manifestarem, ou pode ser até 24 horas, para dar alguma outra sugestão, enfim, um tempinho de mais uma análise, e passando esse prazo, fica aprovado, assim, se ninguém se manifestar novamente, fica aprovado, e aí a gente dá os encaminhamentos dessa carta, que é... Enfim, qual seria o encaminhamento dessa carta, conselheiros? Pergunto a vocês. Seria, enfim, primeiro que essa comissão de acompanhamento ao legislativo já vai ter essa carta em mãos, mas, para além disso, tendo o texto aprovado, qual vai ser o destino desse texto? Vai ser reivindicar junto ao prefeito? Vai ser reivindicar junto, enfim...
pergunto e jogo aqui para plenário. O que vamos fazer com essa carta pronta? Eu tenho uma sugestão. Tá? Uma vez a carta estando pronta, né, e a comissão estando instituída, né, enquanto representação junto à Câmara, que essa comissão, né, representando com cultura, solicite uma reunião com o presidente da Câmara para que a gente possa, então, entregar a carta e fazer todas as nossas observações enquanto conselho. Tá? Eu acredito ser este agora o melhor caminho. Eu não sei se outros companheiros têm outras sugestões. Marcelo está com a mão levantada. Tô, mas antes de mim, eu acho que a Clarice e o Fabrício já falaram? Clarice, acho que não abaixou. Clarice, você quer falar mais alguma coisa? Ah, não, então tá, agora abaixaram. Tá, porque só estava o meu nome, estavam os três ali. Eu acho ótima ideia realmente levar para a Câmara, mas como este projeto de parceria partiu do Executivo para o Legislativo, é absolutamente necessário que também entreguemos ao chefe do Poder Executivo. Porque a Câmara vai ser... O Conselho pode oficiar o gabinete do prefeito encaminhando, né, essa carta. Perfeito. Então tá. Mais alguém quer fazer alguma sugestão? Bom, sendo assim, então a gente fica... O Fernando, essa carta não tem que ser direcionada ao Executivo e ao Legislativo, não? Ô, Cristina, a gente acabou de falar isso. Ah, desculpe. Tá bom. Não, eu estava redigindo aqui um bilhetinho para a Aline... E não... Realmente estava só para o Legislativo, aí eu fiz uma ponderação, a Fernanda imediatamente achou interessante e tal. Tá, eu queria dar um abraço em Aline, parabenizar, já escrevi aqui, pela iniciativa, né, de redigir um documento tão completo, com tanta sensibilidade, que correspondeu, né, aos nossos anseios e que contribuiu e muito para o andamento das atividades do Conselho. Parabéns, obrigada. Pessoal, fico feliz de ter conseguido traduzir o nosso debate. Como que vocês gostaram? Parabéns, obrigado pela contribuição, Aline. Agora aqui, pessoal, por que a gente não tira uma comissão, ao invés de a gente oficiar ou encaminhar uma coisa, a gente não vai direto falar isso com o prefeito. Essa comissão está posta para poder dialogar com a Câmara, porque a gente não vai marcar uma agenda com o prefeito. Tadinho, seu áudio não tá bom. Dá uma restart aí para ver se melhora, porque picotou tudo, a gente não conseguiu te ouvir bem. Entrega em mão. E a gente... Totinho, o seu áudio não tá bom. Melhorou. Por favor, pode falar. Melhorou agora? Sim. Agora tá de boa? Tá, agora tá me ouvindo legal, todo mundo? Então, primeiro, parabéns, Aline, obrigado pela contribuição na carta. Eu acho que essa carta está coerente, está dentro daquilo que a gente pensou, assim, enquanto coletivo. Mas por que, ao invés de a gente oficiar o gabinete do prefeito, a gente não protocola um pedido de audiência com o prefeito, para a gente entregar em mãos essa carta e fazer nossas reivindicações pessoalmente? Porque, assim, estando dentro da gestão, eu tenho visto um monte de coisa chega em um monte de jeito, mas não chega no prefeito. E passo por aqui para... Então, assim, se a gente já conseguiu instituir uma comissão para levar até a Câmara, para levar até determinados órgãos e oficiar o Legislativo, o Executivo, penso que a gente deve oficiar, sim, protocolar lá um pedido de audiência com o prefeito, para a gente poder fazer as nossas questões e responder ele. Ele vai fazer as perguntas, a gente responde, a gente vai fazer as perguntas, ele responde. Mas a gente levar direto, não fazer um ofício, não oficiar, só não ser que ele não queira receber a gente, aí é diferente, aí a gente vai ter que tomar outras atitudes, mas isso não está definido. Eu penso que a gente deve ir lá pessoalmente, essa comissão deve ir até o prefeito. Eu penso que é o melhor caminho, porque vai expor tudo aquilo que pensa.
Bom, de maneira para eu ele. acho que A gente vai fazer o os nossos pares podem deliberar sobre essa sugestão. Tal, vai para o secretário tal, vai para o chefe do gabinete, mas não vai até lá. Bom, o Totinho sugere, então, que ao invés uma de sugestão. Apenas discutirmos, né, a gente possa sugerir, a gente possa solicitar, né, uma audiência com o prefeito. O que os demais conselheiros acham? Eu concordo com o Totinho. Eu acho que uma situação mediada presencialmente é muito mais interessante do que um papel, apesar de super legal, Aline, a escrita, a palavra. Eu acho que no diálogo, na situação dialógica, a gente consegue passar um pouco mais os nossos ideais, o que a gente pensa, o que a gente pretende enquanto conselho. Eu gosto muito dessa questão da presença, gosto muito da situação presencial. Fabrício, você levantou a mão. Eu acho legal o Totinho, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode ter essa reunião e levar a carta também, esse documento, como registro, né? Porque dá mais força ao conselho, tá bom? Um não impede a outra. Marcelo. Eu penso mais ou menos uma mistura dos dois aí. Eu acho interessante a proposta do Totinho irmos ao prefeito, mas acho importante também protocolarmos a carta, porque a audiência a gente sabe que pode demorar, acontecem viagens, outros compromissos, e a coisa pode rolar. Eu acho que tem que imediatamente, assim que possível, a carta ser protocolada, porque aí, oficialmente, o Concultura já deixou a sua proposta ali na carta. Agora, é óbvio que um encontro com o prefeito seria maravilhoso. Eu só tenho medo de que encontros assim, com chefe de executivo, demorem a acontecer, o tempo passa, depois já construiu uma coisa, mudou outra, aí a carta ela tem que ser entregue antes como uma prestação, uma garantia de que o Concultura se reuniu e se manifestou. Cristina, por favor. Marcelo já falou o que eu pensava. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. A audiência é uma boa ideia, né? Mas a gente sabe que gabinete de prefeito é muito problemático, porque são muitos problemas, muitas pessoas procurando, né? Eu lembro que na questão do Palácio da Cultura, lembra, Marcelo, como foi difícil a gente conseguir uma audiência, não foi? Demorou bastante, marcou, desmarcou, depois marcou. É que nem alguns exames médicos. O pré-natal só acontece depois que o filho nasceu. Então, eu acho importante a ideia da audiência, acho ótima, mas a carta é imprescindível. A carta é uma forma da gente marcar a posição, ainda mais como ela está redigida, com bastante amplitude, com uma argumentação muito boa e, sobretudo, com uma garantia de abertura de diálogo, né? Então, eu acho que isso tem que ficar claro, não só para o executivo, como também para a imprensa, né? Que procura muito para ter notícias, e até para o legislativo também, um caso a pensar. Então, eu acho que pode ser as duas coisas. Como a gente votou aqui na última vez, né, carta com comissão. Uma coisa não invalida a outra. A comissão já está aí, a carta também já está. Então, agora é pensar na entrega dessa carta, no protocolo dessa carta, no agendamento de um encontro, de uma audiência. Obrigada. Eu só queria colocar que eu não havia entendido que Totinho tinha excluído, não. Entendi que o encaminhamento dele foi oficialização e a questão de uma agenda para que a gente possa construir esse diálogo, né? Até porque não será, né, a proposição do que a gente está colocando, não é a questão só do Alberto Sampaio, né? Pelo que a gente colocou, Marcelo ponderou, é uma questão do programa como um todo que a gente quer
está marcando essa questão, né, de que seja laico, de que seja para todos, né, todas as tribos, todas as culturas. Por né? favor, desculpa te interromper. Pois não, querido. Você realmente... o Totinho quis dizer isso mesmo, porque ele acabou de escrever ali, ó, não creio termos dificuldade em ter esse encontro com o chefe do executivo. A presidente pode solicitar esse pedido. Então, ele está dizendo isso aí. Eu continuo com a minha firme posição. Não. Você lê o chat todo que você vai ver que ele colocar lá. Oficializar e marcar um encontro. Um pouco mais acima. Eu até nem vi agora, né? Mas eu vi um pouco mais acima, por isso que eu estou... não, mas então ficou meio sem sentido o que ele falou aí agora, porque ele falou que não vai ter dificuldade. Não. Uma coisa não invalida a outra, né? Isso que a gente está colocando o tempo inteiro aqui. Oficializar, sim, mas não vai ficar a mediação da nossa voz, do que a gente pensa, né? Eu acho muito interessante que a gente possa ampliar esse diálogo, sim. Claro. Totinho, eu que te... A minha proposta é exatamente essa. Então, Marcelo, a minha proposta é exatamente essa, que a gente faça o protocolo da carta no gabinete, lá no protocolo da prefeitura, com o pedido de audiência. Essa foi a minha ideia. Numa coisa... Então, me desculpa. E a gente que está no governo, ficar em cima lá do gabinete pedindo essa agenda. Eu não acredito que a gente vai ter dificuldade, assim, de demorar. Eu acho que a gente vai ser recebido primeiro do que ele vai ler o protocolo. Se a gente pedir aí a auxiliadora quanto presidente aí da casa, a gente lá na subsecretaria, forçar um encontro, acho que agora é hora de a gente juntar todas as forças, gente, porque essa é uma ideia comum. Está todo mundo contra essa onda aí de Praça da Bíblia, de tirar o nome do capítulo daquilo de lá. Então, assim, a ideia é fazer isso, protocolar a carta é ótima. Com pedido de audiência. Eu não entendi isso, eu achei que você estava excluindo tal, então, minhas desculpas. Agora, é importante lembrar que a mudança do nome e a proposta de Praça da Bíblia não passaram pela Fundação Cultural Jornalista Aldo Lima, nem pelo Conselho Municipal de Cultura de Campos do Goytacazes. Só para deixar isso bem registrado, tá? Isso já ficou esclarecido, né? Desde a nossa... Sim, Fernando, mas é por isso que eu estou dizendo. Eu entendi. É só deixar bem claro que quando a gente demonstra preocupação... Com relação à entrega, né, da carta protocolar, eu acho que tem que protocolar sim, né? Não vejo o menor problema nisso. Não acredito que a auxiliadora também veria algum problema. A gente pode colocar no corpo do texto do ofício, né, que acompanhará a carta a fim de ser protocolada. Perdão, que eu estou bastante gripada. No gabinete do prefeito, a gente pode colocar no corpo do ofício, indicando não apenas o encaminhamento de uma carta, mas também o pedido de uma audiência. Não há o menor problema nisso. Claro. Inclusive, Fernanda, a ideia de Totinho agora, dos gestores provocarem esta reunião, é melhor ainda, vai fortalecer mais ainda. Eu tenho fé de que iremos conseguir, né? A gente, né, muito embora seja muito difícil conseguirmos uma agenda conjunta, né, entre os integrantes da comissão, né, a presidência da Câmara e o prefeito, né, mas ainda assim a gente pode conseguir essas reuniões em separado, que eu acho que vai ser o mais viável, né, dada, né, a demanda imensa de agenda desses representantes. Então, uma vez isto posto, alguém tem mais alguma observação a fazer? Podemos, então, passar para os informes gerais? Clarissa, você tem alguma observação a fazer? Alguma coisa a falar? Alguma indicação para a próxima reunião? Só informar, pessoal, que nesse tumulto todo, aquela história dos conselheiros suplentes das instituições de ensino superior acabou ficando um pouco batida, né? Os ofícios foram e tudo, mas a gente ia fazer uns cardzinhos de divulgação e acabou que fomos atropelados, né? Mas até o dia 17 a gente colocou para receber indicações, se a gente achar... Pretendo fazer isso essa semana ainda, junto ao GT de divulgação das redes sociais. A gente se reuniu no sábado já para
ajustar e alinhar algumas coisas, e os cardzinhos de divulgação para essa cadeira vão sair, e caso vocês achem que dia 17 fica muito em cima e tudo, a gente pode votar alguma prorrogação para receber as indicações e tudo. Mas isso está andando, desculpem porque andou um pouquinho mais lento que a gente gostaria, fomos atropelados por outras questões, mas vai sair e está andando, tá? Clarice, só perguntar rapidinho se chegou a indicação da Cândido Mendes, porque a Carol, que trabalha lá, que vai ser indicada, né? Ela falou para mim que mandou, mas eu não sei. Mandou por e-mail, chegou um e-mail, sim. Chegou? Eu não olhei nem o nome da indicação, mas chegou. Ai, que bom, só para confirmar. Que bom que você está andando. Nem olhei o anexo, mas vi que chegou lá uma indicação e um ofício anexo, eu vou abrir, tá bom? Maravilha. Marcelo, por favor. Clarissa matou um dos meus assuntos. Eu tenho 3 assuntos gerais. Um era esse, saber como andam essas candidaturas para suplência da Aline Portinho lá na nossa Câmara Técnica de Instituições de Ensino Superior. O outro é que eu recebi algumas reclamações do pessoal dizendo que os canais de comunicação do nosso Concultura estão desatualizados. Aí eu entrei aqui antes da reunião, a última postagem está no dia 2 de março, ou seja, gestão anterior, que a gente fez a conferência no dia 20, né? Então, Clarissa, pedi a vocês aí, porque quem administrava na presidência da sociedade civil eram membros, conselheiros da sociedade civil. Então, já que vocês estão presidindo aí, vocês deliberaram algumas pessoas para ir colocando as reuniões, entendeu? Os convites. A gente sempre botava os links. Já tem. Desculpa, você olhou do Facebook, a fanpage? Não, eu olhei no Concultura. No nosso... o blog, você está falando. É importante. Sim. Na verdade, Marcelo, como a gente se reuniu, a gente tomou um puxão de orelha do Kiko, o Kiko deve estar por aí, que eu vi ele, e tem toda a razão. A gente já tinha tirado um GT de divulgação, de comunicação, só que a gente só conseguiu se reunir pela primeira vez no sábado, e aí já compartilhamos, já negociamos uma reformulação desse blog, com alguns menus para deixar mais informativo, botar as legislações lá. Inclusive, vai chegar para o e-mail de vocês uma solicitação nossa, que a gente quer uma foto com o mini currículo de cada um, para a gente colocar lá no blog também, né? Mas a gente vai pedir isso por e-mail. Ou seja, Marcelo, você tem toda a razão, o blog está desatualizado, as redes sociais a gente está retomando agora só. As redes sociais, elas foram utilizadas só para Aldir Blanc, do período que o Concultura estava aí sem ser nomeado, porque a gente também não queria usar esse poder de fala a favor apenas do poder público, sem ninguém para mediar. E agora, com um GTzinho paritário, a gente está tocando isso e começamos sábado. E o blog vai passar por uma reformulação para tornar... colocar lá mais informações, tá? Maravilha, coloquei porque realmente é uma coisa que me falaram, eu fui lá e vi, mas entendo perfeitamente e parabéns ao trabalho de vocês. E o terceiro e último ponto é que eu ouvi rumores de que o arquiteto Cláudio Valadares já teria ido ao Palácio da Cultura para ver como é que ficariam lá as instalações, lá do negócio da ciência, inovação e tecnologia, que foi a grande briga do Concultura antes da nova gestão, com a prefeitura, governo ainda Rafael Diniz. Eu até costumo dizer com muito orgulho que o Palácio da Cultura não está reaberto hoje, porque nós, do Concultura, tivemos uma vitória histórica numa reunião presencial no Palácio, no Museu Histórico de Campos, lá no auditório, que hoje tem um nome maravilhoso. Parabéns, Fernanda, pela homenagem mais que justa à sua mãe, a minha querida, saudosa Maria Helena Gomes. Então, nós tivemos uma vitória histórica. A Cristina está aqui hoje como conselheira da sociedade civil, mas era presidente da fundação na época e foi para casa de cabeça inchada, não deve nem ter dormido direito. A gente conseguiu uma vitória histórica lá no Museu Histórico de Campos. Vitória histórica no Museu Histórico de Campos. Então, eu fico com um pouco de receio de que as coisas continuem como eram, ou seja, sem o protagonismo da cultura na reabertura do Palácio da Cultura. E eu continuo com a mesma posição que eu tinha. Entre reabrir o Palácio da Cultura sem o protagonismo da cultura, é melhor deixá-lo fechado. Então, a gente tem que lutar. Então, conselheiros
da sociedade civil, do poder público, que sejam sensíveis às questões culturais. Na verdade, é sério, eu estou sabendo de rumores de que tá um projeto andando aí, e olha, tem ciência, inovação e tecnologia. Será? Marcelo, eu posso falar, responder a esse seu questionamento, né, com muita tranquilidade, tá, com relação às ações que estão sendo tomadas para a retomada do Palácio da Cultura, né? Eu posso adiantar aqui que a briga tem sido grande, né? O professor Cláudio Valadares, de fato, está, sim, né, realizando alterações num projeto preliminar que nos fora encaminhado em janeiro deste ano, né? É um projeto que entregava o Palácio da Cultura, e que vocês com certeza conhecem, quase que em sua totalidade, a instalação de um centro de inovação e tecnologia no espaço, né? Tem sido uma luta de auxiliadora, tem sido uma luta minha, tem sido uma luta do nosso diretor de patrimônio e de todo o corpo técnico da FCJOL, a fim de impedir que tal situação se perpetue. Então, o que eu posso adiantar para este conselho, né, nesta reunião, é que todos os esforços estão sendo feitos, tá? No sentido, inclusive feitos pelo arquiteto e hoje secretário de Planejamento, professor Cláudio Valadares, né? No sentido de que a cultura seja a protagonista do prédio que foi feito para ela. Nós não admitiremos, jamais, em hipótese alguma, que outra secretaria, que outra finalidade seja ali naquele espaço que para nós é de pertencimento, naquele espaço que para nós é de luta, seja implantada, né, uma outra demanda, seja realizada uma outra história, né, que não tenha a cultura à frente, né? Então, eu acho que essa tem que ser uma fala da presidente da fundação. Na próxima reunião, acho que a gente pode trazer isso para pauta, né, para discussão, mas eu adianto que todos esses esforços, eles estão sendo feitos. Né? Então, dormirei, Fernanda, mais tranquilo hoje. Pelo presidente auxiliador e por todo o corpo técnico da fundação, inclusive contando com a ajuda brilhante do professor Cláudio, que é sensível a esse ponto, que é sensível a essa causa, né, e que entende que a cultura não pode perder o seu protagonismo no prédio, como eu já disse, que é dedicado a ela, tá certo? O Paulo César Prazeres está com a mão erguida e a Eusimar da Hora também. Olá, boa noite. Eu queria saber se houve algum avanço em relação à proposta da professora, se não me engano, Ana Raquel, a respeito da Casa de Cultura de João de Oliveira, em Tocos. Houve algum avanço em relação a essa proposta? É isso aí. Obrigado. Clarissa, você pode responder essa pergunta? Posso, sim. Ana Raquel, o ofício foi minutado aqui, mas eu fiquei com algumas dúvidas e vou, enfim, fiquei de entrar em contato com você para esclarecer. Vou fazer isso amanhã, tá bom? Tudo bem, Clarice. Estou à disposição. E aí, enfim, peço até desculpa, no dia foi tudo acelerado naquela reunião e você falou bem rapidinho, né? Então, aí eu entro em contato com você para pedir mais detalhes e, dependendo, a gente acerta até com Concultura depois os encaminhamentos, né? A gente ficou de marcar um ofício, seguir um ofício para entrar em contato com a educação e marcar uma reunião e tudo. E aí a gente vai informando ao conselho sobre os desdobramentos, tá bom? Ok. Perfeito. Eusimar. Boa noite. Eu só queria aproveitar, né, já que vocês falaram aí com relação ao Palácio da Cultura, de deixar aberto para os conselheiros. Hoje eu tive a possibilidade, assim, por acaso me encontrei com a esposa de João de Oliveira, e como ele foi velado lá, eu pude conversar um pouco com ela. E João de Oliveira, ele tem uma história muito forte com o Palácio da Cultura dentro da questão artística, né? Desde a sua infância. O Palácio da Cultura, segundo a esposa dele, era o espaço onde João de Oliveira brincava no jardim do palácio, né?
e a gente sabe que foi um renomado artista para Campos. Ele também, em vida, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e chegou a surgir uma conversa, uma possibilidade que talvez ele assumiria a parte de artes plásticas da fundação, seria responsável por essa área no governo passado, mas isso não aconteceu. Então, eu estou deixando aqui para os conselheiros a possibilidade de se fazer uma homenagem histórica, né, com a reabertura do Palácio da Cultura, que tenha um tributo, alguma coisa, né, algo que coloque essa questão de João de Oliveira, sua relação com o Palácio da Cultura e o artista que ele se tornou. Peço licença para complementar a fala de Neuzinha, que eu acho maravilhosa. Como o Palácio da Cultura também é uma área de exposição, né? Eu acho que essa área de exposição, caso não tenha ninguém indicado, seja em homenagem ao João de Oliveira, né? Essa área é permanente de exposição de artes plásticas. Renato, Isso, por na favor. abertura do Palácio da Cultura, né? Seja vai ser inaugurada a área onde vai ter feito as exposições e seja no nome dele, né? Renato, você levantou a mão pedindo a fala. Seu áudio está desligado. Tá bom. Só um complemento, Fernanda, à sua fala com relação à retomada, né, e melhor ordenamento do projeto, contemplando a questão cultural do Palácio da Cultura. Um destaque com relação ao conjunto escultórico da Princesa Isabel de Patrocínio, inicialmente instalado ali no Palácio da Cultura, e depois foi deslocado lá para a Pracinha do Canhão, ali na Avenida Alberto Torres. Então, se o projeto do arquiteto colega Cláudio Valadares contempla essa retomada da reinstalação desse conjunto escultórico no Palácio da Cultura ou não. Caso não contemple, eu faria a sugestão aqui de que contemplasse. Sim, Renato, essa questão do retorno, né, desse conjunto escultórico está no radar para retorno, né, ao Palácio da Cultura, sim. Tá? Isso já foi conversado e eu tenho esperança de que a gente consiga trazer de volta, né, as esculturas que hoje estão lá, muitíssimo pouco apreciadas, né, muito aquém daquilo que deveriam ser, na Pracinha do Canhão, como você falou, né, ali perto na Alberto Torres, não é isso? Então, Agora, Fernanda, e com o canhão apontado para os dois. Não entendi, Marcelo, falhou aqui para mim. Com o canhão apontado para os dois. É verdade. Apontado para os dois. É verdade, Marcelo. Né? Então, a gente, né, tem sim, isso está no radar, isso já foi conversado com historiadores. Eu tenho até um documento aqui comigo para poder a gente resolver também essa demanda, né, de retorno. Tem que retornar, a gente tem que fazer as coisas fluírem da forma correta, não é mesmo? Então, né, é realmente uma luta de todos nós, deste conselho, da presidência da Fundação, de todo o corpo técnico da Fundação, a gente está aqui para isso, para lutarmos todos juntos, não é? Então, a Ana Raquel pediu licença, né? Vai dar aula agora. Clarissa sugere homenagem ao João de Oliveira, quando na abertura do Palácio da Cultura, eu concordo. Não fui eu que homenageei, não, só registrei no chat, mas foi a Neuzinha em conjunto com o Fabrício. Uma concordância sua. Não. Mas não sendo sua, é uma concordância minha também. Né? Eu concordo com Neuzinha, né? Acho que o Fabrício também fez essa colocação, e o João é merecedor de todas as homenagens, e sim, ele tem uma história, né, profissional enquanto artista que caminha muito estreitamente junto ao Palácio da Cultura. E acho que o espaço, né, o lugar, né, o Palácio da Cultura deve sim a João uma homenagem, tá certo? Então, alguém tem mais alguma coisa a ser dita?
mais alguma colocação ou a gente já pode ir encerrando, Clarissa? Acho que já podemos encerrar, se ninguém tem nada mais a falar. Alguém tem sugestão de pontos para a próxima pauta, para a próxima reunião? Lembrando que a gente vai receber por e-mail também, né? Porque às vezes a ideia vem depois, mas se já tiver sugestão, é legal que fique registrado aqui. Eu tenho uma sugestão, né, que foi demandada pelo Jonathan, que é diretor de patrimônio da Fundação. A gente sabe que o CEPOP tem sofrido diversos arrombamentos ao longo do tempo, né? E ultimamente isso tem se tornado uma rotina até, né? São vários registros de ocorrência na Guarda Municipal, boletins de ocorrência na delegacia, e a gente precisa, né, encontrar um caminho, né, para fazermos com que o CEPOP tenha, né, a sua vida ativa enquanto equipamento cultural de volta. E a gente está com um problema sério lá de furto de cabeamento de energia, né? Isso está se tornando uma verdadeira praga na cidade toda, né? Não só neste equipamento, mas em muitos outros equipamentos, né? Que não passam, né? Não perpassam pela responsabilidade da fundação, mas que a gente sabe que está acontecendo. Esse furto do cabeamento de energia. O Porto do Açu ocupou o espaço durante mais de um ano. E nós não tivemos, assim, pelo menos aparentemente, uma contrapartida, né? E foi levantado numa reunião, né, a sugestão de que o Conselho pudesse deliberar a respeito de um pedido de parceria com o Porto do Açu para fazer no CEPOP os reparos que são necessários, né, para o seu breve retorno. Então, eu gostaria de deixar isso como pauta. Eu vou pedir para que na próxima reunião o Jonathan esteja presente, né? Eu estou adiantando aqui, mas ele é que sabe mais profundamente, né, as necessidades não só do equipamento, mas de tudo isso, tá? De todas as questões pertinentes ao CEPOP. Eu deixaria, então, aqui como sugestão. Tá bom, Clarissa? Tá ótimo, registrei aqui no chat. Mais alguém tem ponto de pauta? Clarissa, pessoal, eu não sei se seria exatamente um ponto de pauta, mas eu acho que já é tempo da gente verificar com relação às ausências de determinados conselheiros, se não é o caso de solicitar a substituição, porque foi levantada até na última reunião a questão da representação da Câmara dos Vereadores, que não comparece. Sim. Então, aí, Aline, você tocou num ponto gravíssimo que está aqui enfim, eu ia até sugerir para vocês hoje, cheguei a comentar com o Fabrício e com a Ivana mais cedo. A gente está com um problema que na última conferência a gente votou e deixou para escolher a ordem ali das suplências. Isso. Né? Então, acho que isso pode entrar, enfim, a gente discute a ausência dos conselheiros, mas a gente, dentro desse assunto, também debate como elencar quais são os suplentes que saíram ali daquela conferência, porque o finalzinho da conferência foi bem confuso, né? E isso ficou para este conselho novo deliberar. Eventualmente, até então, discutir primeiro a suplência, uhum. E aí a questão da ausência, né, fica sendo mais um ato, né? Não tem um debate propriamente. Que eu não sei nem qual seria, mas... Uhum. Tá. Marcelo, o regulamento interno diz o quê? Sobre as ausências? O regimento interno diz que 3 ausências consecutivas ou não da Câmara. Não é o titular nem o suplente. Se vier o suplente, aquela Câmara tem presença. É automaticamente substituído, sim. 3 ausências consecutivas ou não? Consecutivas ou não. Inclusive, discutimos até, e nem justificativa vale para isso não, porque a justificativa de um titular faria com que o suplente, ele comunicaria ao suplente que não estaria presente, o suplente viria e o representaria e a Câmara não levaria falta. A pessoa física pode faltar, aquela Câmara não, entendeu? Por isso que existem suplentes. Eu lembro que tinha uma coisa da pessoa comunicar dentro do grupo, não era isso? Não existe mais isso, nós tiramos isso no regimento interno, senão ficaria muito fácil, né?
Era na época que muita gente faltava. Depois parou de faltar. Agora, realmente, está acontecendo as faltas de novo, né? Ó, Marcelo Velasco parece que levantou a mão lá, hein, gente? Eu ia falar isso agora, Marcelo, obrigada. Marcelo Velasco, pode fazer as suas colocações, por favor. Boa noite a todos aí. Fernando, em relação ao CEPOP, você tocou em um assunto, né, muito importante. Eu vim até falando sobre isso. Eu tive, junto com um grupo aqui, uma ideia, né, de a gente fazer uma live onde o que fosse arrecadado, em termos de... A arrecadação seria de tinta, de material de construção, para a gente fazer a reforma do CEPOP, né? Até porque a gente não pode deixar, né, acontecer o que aconteceu aí na praça, né? Onde, né, mas graças a Deus, né, parece que a ideia já é de voltar ao normal, né? Mas para não ter nem essa hipótese, né? Porque é o que eu estou falando, o que está abandonado, as pessoas querem entrar, né? Tá vendo lá, amanhã ali assume uma firma né, para fazer eventos e outras coisas mais, que a gente está nos bastidores, a gente, né, ficou vindo. Então eu acho interessante, a sua pauta maravilhosa. Eu acho que a gente tem que abraçar aquele CEPOP ali, né? O CEPOP é da cultura popular, foi feita para o povo, não para ficar alugando, como vem acontecendo nos últimos tempos aí, só sendo alugado, ninguém sabe para onde vai o dinheiro dos aluguéis dali, como foi aí para o Porto do Açu, né, que ninguém sabe, o Porto do Açu entregou lá tudo acabado. Eu tive o prazer, não sei se eu diz prazer, de ir no CEPOP algumas vezes agora e ver tudo acabado. Quem quiser ir lá pode acompanhar, nunca foi feita uma obra dentro do CEPOP. Então, acho que você tocou, mais uma vez, você está de parabéns por ter tocado nessa pauta aí do CEPOP, até porque, repito, o CEPOP é do povo, né? E será que nós vamos perder o CEPOP outra vez? Será que nós vamos perder mais um espaço da cultura popular? Não tem que depender de nós, não, né, Marcelo? Não, com certeza. Não tem que depender de nós, não. Né? Com certeza. Por isso eu adiantei aqui, né, porque o Jonathan, ele pediu para que eu colocasse isso como pauta para a deliberação do Conselho. A gente deixa, então, para a próxima reunião, tá bom? Tá, e Fernando, só para finalizar, você tocou nesse assunto do CEPOP, realmente, de fato, eu estive lá agora há pouco tempo, com alguns amigos, e roubaram as fiações, grande parte das fiações do CEPOP foram roubadas, instalação, as coisas do banheiro, grande parte foram roubadas, e N as coisas mais. Então, eu acho que a gente tem que, né, ver isso aí de perto, tá bom? Obrigado aí. Obrigada, Marcelo. Bom, alguém mais quer fazer alguma colocação? Senão, a gente pode dar por encerrada esta reunião. Como você sugeriu, Fernanda, seria interessante a auxiliadora falar um pouquinho sobre o andamento do Palácio da Cultura. Poderia botar na pauta. Ah, sim, sim. Por favor, Clarissa. E anunciar o dia da reunião, hein, gente, também, por favor. Eu sei, mas é bom que as pessoas saibam. Deixa eu consultar aqui o dia da reunião, tá? Gente, lembra que os nossos documentos estão todos no Google Drive, acessível a todo mundo. Revisitem aquele e-mail, vou dar uma reorganizada de novo naquele e-mail. 24 de junho. Sábado, 24 de junho. 24 de junho, às 10 horas. Então, pronto. Acho que é isso, Fernanda. Ok, então. A gente agradece, né? Agradecemos a presença de todas, de todos. Agradece também todas as contribuições, né? Conseguimos cumprir toda a pauta que estava elencada para hoje. E agora vamos trabalhar em cima dessa carta, vamos trabalhar em cima, né, de tudo que foi deliberado aqui, né, no pedido de audiência com o presidente da Câmara, com o prefeito, né? E uma vez a carta estando elaborada, né, a gente apresenta, encaminha os conselheiros para
uma apreciação antes do texto final. Tá bom? Fernando, só mais uma coisinha rapidinho. Uhum. É rápido. Só te dar os parabéns aí por mais um ano de vida aí. Muito obrigada. Tá bom? Parabéns aí. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela deferência. Então tá, gente. No mais, então, uma boa noite a todos, a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Larissa, eu aguardo o envio do vídeo para mim, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.